Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas questões que tiram o sono de quem trabalha com comércio internacional. Afinal, de quem é a responsabilidade quando o banco que o importador escolheu simplesmente quebra no meio da operação? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o like, começa a seguir o nosso perfil e, claro, compartilha este conteúdo. O apoio de quem nos acompanha é fundamental. Bom, vamos direto ao ponto. Imagina só essa cena. Uma empresa aqui no Brasil está importando um monte de produto, um banco foi contratado para garantir o pagamento, só que esse banco vai à falência. E aí, quem é que fica com esse prejuízo todo? Para a gente entender isso na prática, vamos analisar um caso real que foi decidido lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É uma história que tem personagens bem definidos e, claro, um problemão financeiro para resolver. E aqui estão os nossos personagens. De um lado, a Brasa Limitada, que é a nossa importadora brasileira. Do outro, a Sam LLC, a empresa exportadora lá dos Estados Unidos. E para fazer essa ponte, temos dois bancos. O Banco Santos, aqui do Brasil, que foi quem emitiu a garantia inicial, e o California Bank, nos Estados Unidos, que entrou como uma segurança extra. Guardem bem esses nomes, porque eles são a chave de tudo. Certo, mas como é que essas empresas em países diferentes conseguem confiar que uma vai pagar e a outra vai entregar a mercadoria? A resposta para isso está num instrumento financeiro muito importante, a chamada carta de crédito. E o que é essa tal de carta de crédito ou LC, como o pessoal do mercado chama? Pensa nela como um compromisso formal, sabe? É o banco do importador chegando para o exportador e dizendo: olha, pode mandar a mercadoria tranquilo porque eu garanto que o pagamento vai sair. Isso dá uma segurança gigantesca para os dois lados. O fluxo normal é bem lógico. Primeiro, a Brasa Limitada foi lá e contratou a carta de crédito com o Banco Santos. Aí o banco emitiu o documento garantindo o pagamento. O exportador, vendo que a grana estava garantida, enviou a mercadoria. No fim da história, a Brasa pagaria o Banco Santos. Parece um plano perfeito, né? Pois é aqui que a coisa toda começa a complicar. Para deixar a operação ainda mais segura, especialmente para o exportador que está lá longe, entra uma segunda camada de proteção na jogada, o banco confirmador. E o papel dele é absolutamente crucial. O California Bank, no nosso caso, olhou para a garantia do Banco Santos e disse o seguinte: ok, eu confio. E mais, se por algum motivo o Banco Santos falhar, eu mesmo pago o exportador. Ou seja, é uma dupla garantia, uma segurança em cima da segurança que já existia. Então, tudo parecia perfeito, super seguro, com garantia dupla, processo alinhado, mas é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro daquelas. O sistema, que parecia ser a prova de falhas, falhou. E não estamos falando de pouco dinheiro não. O California Bank fez a parte dele. Pagou $500 mil para a exportadora, a Sam LLC, assim que recebeu a confirmação de que os produtos tinham sido enviados. O dinheiro saiu do caixa deles. E aqui o grande problema. Na hora em que o California Bank foi cobrar o reembolso do Banco Santos, como era o combinado, o Banco Santos tinha quebrado. Ele entrou em liquidação extrajudicial, que é basicamente o processo de falência de uma instituição financeira. E aí a gente chega na pergunta de 1 milhão, ou melhor, de $500 mil. Com o Banco Santos fora do jogo, para quem o California Bank deve cobrar essa conta? Para o fantasma de um banco que faliu ou para a importadora que, no fim das contas, recebeu todos os produtos? É uma situação bem complicada. E antes da gente ver o veredito da justiça, uma pausa rápida. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com quem também pode se interessar? Mandar naquele grupo de amigos ou nos contatos de trabalho? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente a produzir mais conteúdos assim. Bom, como era de se esperar, essa briga foi parar nos tribunais. E depois de uma longa batalha jurídica, o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo, colocando um ponto final em quem deveria arcar com essa responsabilidade. E a decisão foi, olha, cristalina. Vou ler o trecho principal. O importador nacional responde pelos valores pagos pelo banco confirmador na hipótese de insolvência do banco emissor. Traduzindo, a conta sobrou para a Brasa Limitada. Mas por quê? A chave para entender isso está num conceito jurídico com um nome um pouco diferente: subrogação. Para simplificar, pensa assim: é como se alguém pagasse a dívida de um amigo no seu lugar e, por causa disso, essa pessoa se tornasse a nova credora dele. Foi isso que aconteceu. O California Bank pagou uma dívida que na essência era da Brasa e por isso ele herdou o direito de cobrar dela. O raciocínio do STJ se baseou em 4 pontos principais. Primeiro, o mais óbvio de todos. A Brasa recebeu as mercadorias, mas no fim do dia não pagou por elas. Segundo, o California Bank cumpriu direitinho a sua parte do acordo.
Terceiro, as regras internacionais do comércio dizem que a garantia bancária é um contrato separado da compra em si. E por último, o ponto que a gente acabou de ver, a subrogação, que passou o direito de cobrança para o California Bank. Então tá, depois de toda essa história, de toda essa análise, qual é a grande lição prática que fica? Que recado esse caso deixa para quem faz operações de comércio exterior? E a lição é esta e ela é importantíssima. Quem escolhe o banco emissor é o importador. Portanto, o risco de esse banco quebrar também é dele. Escolher um parceiro financeiro forte, sólido, não é só um detalhe, é o coração da gestão de risco do negócio. E com essa lição crucial, a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e para ouvir a versão em áudio e outros conteúdos, é só seguir o DireitoCast lá no Spotify. E por favor, não se esqueçam, se esse conteúdo foi útil, deixar o like é um gesto pequeno, mas que é um sinal importantíssimo para a gente e ajuda a levar essa informação para mais pessoas. E, claro, para mais análises em vídeo como esta aqui, é só procurar por DireitoCast tanto no YouTube quanto lá no TikTok. E para fechar, eu deixo uma pergunta. Que outro tema complexo do direito gostariam de ver explicado por aqui? Deixem as sugestões nos comentários. A gente se vê na próxima.